ou de mais importante para a nossa vida, para a vida da igreja, que é sobre a tentação de Jesus. Eu não vou tomar parte do todo, pois eu pretendo caminhar de outra forma. Hoje eu vou me ater talvez nos 2 primeiros versículos, com a ajuda de Deus, de Mateus, mas eu quero me apropriar mais de Lucas, porém hoje de Mateus, no versículo de número 1, o 2, 3 e o 4, que diz: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Pois bem, meus queridos e amados irmãos, nós temos aqui que a tentação de Jesus, ela foi uma tentação real. Foi tentado mesmo. Ela é uma realidade, como foi na vida de Jesus, e ela também é uma realidade na vida de todos nós. Em algum momento da nossa vida, nós enfrentamos, e muitos momentos, em vários momentos da nossa vida, nós deparamos com exatamente a tentação. Diz que não existe ninguém que seja imune à tentação. Por quê? Porque o próprio Jesus, o nosso Salvador, ele vivenciou esta realidade, que o homem perfeito, como foi Jesus, ele foi tentado. Então, a tentação não é, portanto, negá-la, mas enfrentá-la à luz da palavra de Deus. Ou seja, a tentação, ela não tem como escapar dela, mas ela pode ser enfrentada e pode ser vencida à luz da santa palavra de Deus. Nós temos aqui, irmãos, iremos aprender com Jesus como ele enfrentou a tentação e como ele a derrotou. Nós veremos a sutileza do diabo em tentar o Filho de Deus em um momento de extrema carência e necessidade física, e como o Filho do Homem o derrotou ao dizer: não a cada uma de suas propostas. Por fim, nós destacaremos que a vitória de Jesus é também a nossa vitória. Ora, Jesus, ali naquela tentação, traz vários resultados e exemplos para nós, e um deles é exatamente a nossa vitória também. Meus amados irmãos, existem momentos na nossa vida que é muito complicado, é realmente muito complicado, e foi exatamente isso que Jesus, ele vivenciou. Porém, mais uma vez, o inimigo foi derrotado, e a glória da majestade do Senhor Jesus foi quem reinou. Esses pontos aqui, que disse para os irmãos aqui, é só um esclarecimento acerca
desta pura realidade de Jesus na sua tentação. Meus amados irmãos, a realidade da tentação, ela norteia em alguns pontos interessantes. O primeiro que eu quero frisar é que a realidade da tentação, ela é uma realidade humana. Ou seja, nós devemos levar em conta que o fato bíblico e teológico é incontestável de que Jesus Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Como Deus, Jesus jamais pode ser tentado. Ou seja, ela é uma realidade humana. Somente o humano é tentado. Está escrito que Deus não pode ser tentado pelo mal. E a ninguém ele tenta. Mas, como ela é uma realidade humana, então vem aqui exatamente a realidade da humanidade de Jesus. Se Jesus foi tentado, com certeza Jesus foi homem. Isso é, irmãos, algo incontestável. Se eu admito que Jesus foi tentado, eu admito que Jesus foi verdadeiro homem. Eu não estou dizendo isso para os irmãos aqui. Eu estou dizendo isso porque existem os que são contra a vida real de Jesus. Para muitos, Jesus não foi um ser real. Ele foi um ser irreal. Mas, irmãos, nós temos aqui esse texto, e esse texto prova a humanidade de Jesus. Porque Deus, ele não pode ser tentado de forma alguma. Porém, Jesus, como homem, ele foi tentado sim. Ele foi tentado. Nós encontramos que, como Deus não podia ser tentado jamais, mas como homem, mesmo sendo perfeito, ele foi tentado sim. E eu quero ler com os irmãos João capítulo 17 e versículo de número 5, e eu quero, com a ajuda de Deus, explicá-los. Capítulo 17, versículo 5 de João, que nos diz: versículo 5. E agora, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Nós bem sabemos, irmãos, que aqui, em todo este contexto, Jesus está fazendo uma oração ao Pai pelos seus discípulos, obviamente também mostrando aqui a sua vida passada e o seu trato com o Pai Celestial. Enquanto ele estava aqui na terra, com a sua obediência e a sua submissão ao trato que tinha tratado com relação à sua vinda e à sua vida aqui na terra, ele glorificou a Deus. E agora ele estava reivindicando: eu glorifiquei na terra a vida que ele viveu. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. E aqui Jesus, ele está falando também, não somente da sua humanidade, mas também falando, referindo-se à sua divindade. Claro, esse texto aqui, ele tanto da sua humanidade quanto da sua divindade, na sua divindade, Jesus, ele jamais pode ser tentado, mas na sua humanidade, ele pode sim ser tentado.
E meus amados irmãos, só para confirmar aqui esse texto, eu quero também levar os irmãos a Filipenses capítulo 2, Filipenses capítulo de número 2, versículo de número 5, que nos diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. O 6 diz que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se ou esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Ou seja, Jesus, aqui ele também está falando da sua humanidade, mesmo sendo Deus. Ele está falando da sua humanidade. E meus amados irmãos, Jesus realmente, ele foi homem 100% quando estava aqui na terra. E meus amados irmãos, esse texto aqui, ele fala da realidade dessa tentação. Jesus, mesmo como homem perfeito, ele não escapou da tentação, mas ele vivenciou essa tentação. Diz que no mistério da encarnação, Jesus não perdeu a sua natureza divina, claro, nem tampouco os atributos da sua divindade, mas ele abdicou de seus privilégios, como o versículo 6 ou 7 da carta aos Filipenses nos diz: mas ele esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Jesus, ele foi semelhante a nós. A dor que você sente, Jesus também sentiu. Como nós vivemos, Jesus também viveu. Jesus sentiu dores, Jesus cansou, Jesus sentiu fome, Jesus sentiu fraquezas, Jesus se alimentou, como nós também nos alimentamos. Jesus teve como homem uma vida normal. Como um homem, irmãos, ele foi tentado em todas as coisas, assim como nós também fomos tentados. Mas está escrito, irmãos, que Jesus, ele não transgrediu, ou seja, Jesus não cometeu pecado. Incrível uma coisa como essa. E foi como Deus? Não, foi como homem. Jesus, ele não pecou, ele não cometeu nenhum pecado. Uma das autoridades disseram que não viu em Jesus nenhum crime. Eles professaram com as suas bocas. E a Bíblia, meus amados irmãos, está escrito que Jesus não cometeu nenhuma só transgressão. Mais interessante, Jesus, ele foi tentado. É incrível isso aqui. No capítulo 15 no versículo 15 do capítulo 4 da carta aos Hebreus, está escrito: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Então, o sentimento, a influência, a força do pecado sobre nós, Jesus também a enfrentou. Jesus também vivenciou ela. À luz do ensino bíblico, portanto, a tentação de Jesus Cristo foi real e não apenas uma encenação. Jesus não fez aquilo ali para chamar a atenção. Talvez o público de Jesus, na verdade, foi totalmente diferente, puramente diferente. Nesse cenário, desse acontecimento, talvez não tivesse pessoas, mas lá existia uma plateia espiritual, talvez esperando a derrota de Jesus. O mundo espiritual, dizer que Jesus, quando foi morto, o Satanás fez uma festa no inferno, nisso aí eu não acredito.
é antibíblico e isso não existiu. Talvez o momento mais crucial para o diabo e os seus anjos foi quando Jesus venceu na cruz. Quando ele padeceu todas as coisas na cruz do Calvário. Agora, irmãos, antes, no momento da tentação, em que foi proposto para Jesus as propostas para ele pecar, havia na verdade um cenário preparado para festejarem talvez a derrota de Jesus. Não estava cheio de gente, mas lá estava Jesus contra o diabo e todas as hostes espirituais esperando e torcendo que Jesus ele cedesse ali à tentação. Mas, meus amados irmãos, o homem perfeito Jesus foi tentado em tudo, mas não pecou. Pedro também confirma isso. Pedro também nos confirma isso no capítulo 2 e versículo 22 da sua segunda carta. Diz: o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. Pensar numa pessoa como essa. É incrível nós olharmos para um ser humano, para Jesus, e ver exatamente esta beleza, e vermos exatamente esta coisa tão grandiosa, porque homem nenhum na face da terra foi munido disso aqui. Todos os homens foram culpados. Está escrito que todo mundo é mentira. Está dizendo que todo mundo é mentira, irmão? Não está dizendo assim que todo homem necessariamente tem que mentir. Todo homem é mentira. Quando o texto está escrito assim, está dizendo que todos os homens são frágeis, são passivos de erros, porque existe alguém pregando aí para eliminar esta pessoa, este ser tão especial que Deus fez, e dizendo que todo ser humano necessariamente deve estar falando mentiras. Não, não é isso, de forma alguma. Está falando da fragilidade do ser humano, o homem passivo de erros. Mas esse ser aqui, irmãos, sem igual, ele vivenciou esta situação de tentação, mas ele se sobressaiu. Eu estava lendo o material e alguém disse: da mesma forma que Jesus entrou na guerra, Jesus saiu do mesmo jeito, sem nenhuma contaminação, sem nenhum arranhão, sem nenhum ferimento. Sem nenhum. Eu estava aqui no círculo de oração pela manhã, quinta-feira, ontem, e eu dei uma entradazinha num dos pontos que está em outro material, e eu dizendo assim acerca de Jesus nessa batalha, nesse cenário aqui. Jesus, irmãos, ele na verdade ele não foi ser tentado, ele não foi ao deserto para ser tentado, para perder. Jesus já foi certo que iria vencer. Porque alguém diz assim: e se Jesus não tivesse vencido? Essa expressão não existe em Jesus. Essa expressão não existe em Deus. Isso aí são curiosidades nossas, porque nós pensamos no outro lado, mas Jesus jamais pensou em derrota. Jesus disse: eu vou e volto. Eu vou para vencer. Eu estava até olhando aqui uma coisa interessante, irmãos, com relação a esta parte aqui, e vendo a importância desse cenário aqui, totalmente diferente do cenário de Adão. Adão caiu no jardim, num belo jardim, e Jesus prevaleceu no deserto. E olha o deserto, irmãos, não foi qualquer deserto, não foi qualquer deserto. Eu estava analisando de onde Jesus foi batizado, para onde provavelmente, não por certo, que foi para um outro deserto. Existia o deserto do Jordão, onde Jesus foi batizado, mas Jesus foi para um outro deserto, que provavelmente é dito que
tinha cerca de 140 quilômetros de onde ele estava para onde ele foi levado pelo Espírito Santo. Havia um acerto para Jesus ir. Interessante que eu fiquei rindo, e um dos comentaristas, eles disseram para mim, que se o diabo soubesse que Jesus iria para aquele lugar, travar uma batalha com ele, ele tinha fugido ali. Mas ele é sagaz, ele não perdeu a oportunidade. Jesus foi levado, já pegou lá, e ele não tinha como escapar, mas ele não deixou de lançar as suas setas malignas, e bem malignas, para derrubar Jesus, irmãos. E diga-se de passagem, nós estamos propensos a sermos tentados, mas eu acredito que se nós fôssemos tentados como Jesus foi tentado, meus amados irmãos, não tinha como nós não cairmos. Não tinha como nós não cairmos. Segundo ponto dessa realidade da tentação de Jesus: vencendo a tentação. Lucas revela que Cristo foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Uma coisa interessante que nós temos que analisar aqui é que Jesus não foi empurrado, Jesus não foi provocado, Jesus não foi insultado, nem foi forçado a ir para o deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus foi levado pelo Espírito Santo. Interessante aqui, Jesus foi levado para o deserto para ser provado por Deus. Obviamente, após a aprovação, ele ser aprovado. Nenhum ser na face da terra ficou isento de tentação ou de provação, irmãos. Ninguém. Adão, ele tinha também que ser provado lá no jardim do Éden, e foi. Jesus, ele também foi provado. Ele foi levado para o deserto e lá foi provado. Havia um teste, mas ele foi tentado pelo Satanás. A aprovação, ela sempre vem com o objetivo de ensinar-nos e nos aprovarmos. Ela nunca vem com o objetivo de nos derrotar, de nos fazer ser vencidos. Agora, a tentação, ela sempre vem com o objetivo de acabar, de destruir, de nos deixar arrasados, destruídos, acabados, caídos. E lá teve exatamente estas duas formas, essas duas coisas: a provação com a aprovação, e a tentação, que ela veio para derrubar Jesus mesmo. E, meus amados irmãos, Jesus, em sua condição humana, uma coisa interessante que aconteceu aqui, que Jesus foi capacitado pelo Espírito Santo para enfrentar o diabo. E tinha que haver isso mesmo. Não poderia. Jesus, ele orou. E Jesus não orou para nos dar apenas exemplos de que nós também devemos orar. Tem sim esse objetivo, mas não totalmente esse objetivo. Quando nós olhamos, se eu preciso orar, eu posso tomar como exemplo o meu Jesus. Ele também orou. E Jesus não orou para fazer festa. Jesus não orou por apenas uma fantasia. Jesus, ele orou porque Jesus precisou orar.
Jesus precisou orar. Daí o valor da nossa vida em Cristo Jesus. Irmãos, nós, para sermos cristãos autênticos, nós temos que ter uma vida acompanhada de vários elementos. E um deles, irmãos, não pode deixar de existir, que é a oração. A oração, ela não pode estar isenta da vida cristã. Se ela estiver isenta da vida do cristão, a vida do cristão não tem êxito. Ele está no meio e está mais para o risco da queda do que para se levantar. E essa queda, ela pode ter como resultado ou como fruto a isenção da oração. E Jesus, irmãos, aí eu posso dizer, Jesus nos deixou o maior exemplo. Os seus discípulos, quando estavam com ele, foram criticados pelos escribas e pelos fariseus, que eles não oravam e nem jejuavam. E Jesus disse: enquanto o noivo está, eles não necessitarão. Porém, depois que o noivo se ausentar, certamente eles agora vão precisar de orar mais, vão precisar de jejuar mais, porque o noivo não vai mais estar com eles. E meus amados irmãos, o noivo ainda não voltou. O noivo ainda está à destra de Deus. Os discípulos precisaram de viverem uma vida de oração. A igreja de Jesus, nos dias atuais, para ela ser vencedora e estar aguardando o seu noivo, ela precisa colocar como prioridade da sua vida o valor da oração. A oração. Por quê? Jesus, irmãos, ele precisou de orar. Jesus precisou de orar. A prova é, irmãos, que o texto diz que ele jejuou por espaço de 40 dias. Que alguém diz 39 dias. Maquinaí diz que durante 39 dias ele foi tentado no deserto. Porque no 40º dia vieram as 3 propostas piores. Mas, irmãos, o deserto aqui é deserto mesmo, isento de benefícios. Disse que lá tinham as feras. Imagine, irmãos, animais selvagens. Mas era Jesus, pastor, era Jesus sim, mas era Jesus homem que lá estava. E a Bíblia diz que Jesus, irmãos, ele veio no poder do Espírito Santo. Isaías profetizou no capítulo 61, se não me for na memória, que o Espírito do Senhor estava sobre ele, e o Espírito Santo sobre ele fazia proezas, milagres, curas, pregando o Evangelho no poder do Espírito Santo. Jesus, ele efetuou o plano da redenção aqui na terra no poder do Espírito Santo. Não foi na sua própria força, mas na força do poder do Espírito Santo. Está escrito assim. Então Jesus, irmãos, ele foi capacitado pelo Espírito Santo para enfrentar Satanás. Lucas, eu quero fazer menção de Lucas, irmãos, aqui, e com a ajuda de Deus, hoje não, mas Deus me dará a oportunidade, em outras ocasiões estaremos aqui, em Lucas, capítulo 4 também, o versículo de número 1, que diz: e Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito Santo, pelo Espírito ao deserto.
Olha, Jesus, ele estava cheio, foi cheio do Espírito Santo. Somente uma pessoa cheia do Espírito Santo é quem pode enfrentar o inimigo. Se não tiver, não tem como. Porque a batalha espiritual, essa guerra espiritual, só pode ser vencida quando nós também estamos revestidos do que é espiritual. Não pense em enfrentar o inimigo sem as armas espirituais. E a primeira coisa que Jesus, irmãos, aqui de acordo com Lucas capítulo 4 e versículo 1, é que Jesus estava na plenitude do Espírito Santo de Deus. Existem alguns termos que é encontrado na Bíblia, de que o cristão, ele deve andar no Espírito. E só se pode andar no Espírito quando nós também vivemos espiritualmente em Cristo Jesus. E isso, irmãos, não é uma mágica. Isso não é uma coisa que acontece do dia para a noite. Isso não é uma coisa que acontece com a minha oração de hoje, não. Isso é algo que é constante, é uma constante na vida cristã. Ele vive uma vida de oração constantemente. Ele vive uma vida de consagração constantemente. Não é algo que ele recebe apenas agora. Até porque existe algo em nós que é muito importante e se leva muito em consideração. Como por exemplo, eu tenho responsabilidade cristã. Eu não sou um boneco para ser manobrado a toda hora que eu preciso. Não, eu não sou um boneco para ser manobrado a todo momento. Existem situações que Deus ele pode chegar e pode agir. E existem ocasiões que eu tenho responsabilidade de tomar minhas decisões. Eu tenho responsabilidade. Você tem responsabilidade com a sua vida cristã. Na responsabilidade que você tem, é você que é responsável, não é Deus. Como por exemplo, brincar de pecar. Não acontece? Brincar de pecar. Nós temos um exemplo na Bíblia. Apesar de ser ocasiões que aparentemente eram sérias, mas diante de Deus era uma brincadeira. Sansão brincou com o pecado ou não brincou? Brincou. Ele brincou. E com o pecado ninguém brinca, irmãos. Com o pecado ninguém brinca. O pecado é como uma serpente. Ela espera a oportunidade certa para pegar a presa. Ela não vem de qualquer forma. Ela espera. A Bíblia diz que a serpente tem uma virtude, que ela é o que? Ela é prudente. Ela é cuidadosa. Ela se prepara para agir. Ela não age de qualquer forma. Não. Quando a gente pensa que ela vai agir, ela está lá quietinha. E ela, quando ela vem, ela só vem para valer mesmo. Com o pecado ninguém brinca. E Sansão brincou com o pecado. E se nós não tivermos cuidado, existem momentos que nós também queremos brincar com o pecado, irmãos. Achando que a nossa capacidade é suficiente para lidar com ele e sairmos imunes. Não. Jesus venceu
Porque Jesus viveu uma vida de comunhão, de íntima comunhão com Deus. Então Jesus, irmãos, em primeiro lugar, Jesus, ele estava na plenitude do Espírito Santo. E quem está na plenitude do Espírito Santo, meus amados irmãos, muitas das vezes está longe da dimensão terrena. Paulo disse que ele pensa nas coisas que são de cima e não nas coisas que estão embaixo. Ou seja, ele está ligado nas coisas espirituais. Ele está ligado nas coisas de Deus. Ele pensa sempre em estar mais perto de Deus. Ele pensa sempre em buscar mais a Deus. Bendito seja o nome de Jesus. Então Jesus, ele, meus amados irmãos, ele venceu a tentação porque ele estava na plenitude do Espírito Santo. Segundo, Jesus estava convicto da sua divindade. Jesus estava convicto da sua divindade. Isso tem a ver com algo? Tem alguma coisa a ver, sim. Muita coisa a ver. Quando o diabo ele se achega a Jesus, ele chega na hora mais necessária. Que Jesus, ele jejuou 40 dias e 40 noites. Depois teve fome. Alguém até exagerou e disse, não foi qualquer fome. Irmãos, foi 40 dias e 40 noites sem comer. O texto não diz sem beber. E por isso nós não dizemos que Jesus não tenha bebido água. Mas o texto é bem claro quando diz que Jesus, ele não comeu e nem bebeu durante 40 dias e 40 noites e sentiu fome. Sente fome no deserto, fragilizado, necessitado de alimentar-se. E o inimigo chega e faz uma proposta. É uma proposta para atender a necessidade material, mas era um insulto à divindade de Jesus. Era um insulto à divindade de Jesus. Se tu és o Filho de Deus, se tu és, colocou em dúvida. Ora, quando ele diz isso, ele lembra que há pouco tempo, após o batismo, que o Espírito Santo ele desceu em forma corpórea de uma pomba, e ouviu-se uma voz do céu dizendo, tu és o meu filho, em quem está todo o meu prazer. Não foi isso? Ele ouviu aquilo. Ele ouviu esta voz bradando no céu. E agora ele lança uma proposta duvidosa, negativa para Jesus. Se tu és, ora, se tu és, estava no momento de muita necessidade, e se Jesus fosse se utilizar da sua divindade, ele poderia transformar todas as pedras ali em pães, sim ou não? Poderia. A questão é que no trato de Jesus, para vir a este mundo, ele vinha abdicar-se da sua divindade. Paulo nos diz no capítulo 2 e versículo 6 que ele esvaziou-se. Ou seja, ele abdicou dos seus atributos divinos para executar o seu plano como um homem. Então, que queira que não,
era para suprir a sua necessidade material, mas era um insulto, uma provocação para Jesus atender ao pedido de Satanás. E Jesus, irmãos, naquele momento, ele usa as Escrituras, que está em Deuteronômio capítulo 8, que está escrito que Deus provou o povo no deserto para saber o que era que estava no coração deles. Para saber o que estava no coração deles. Para que eles tomassem conhecimento que o homem não viverá apenas do alimento material, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. Olha, ele usou a Bíblia, ele foi lá no livro do Deuteronômio, capítulo 8, e apresentou-se a Jesus. Se tu és o Filho de Deus, transforma estas pedras em pães. Então, o que é que acontece? Ele pôs dúvida e ainda provocou, insultou Jesus. Aí Jesus usa a própria Escritura. O versículo diz que Jesus disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Bendito seja o nome de Jesus. É isso, irmãos, é isso aqui que muda a característica da vida da igreja. Por incrível que pareça, nós precisamos do que é material, precisamos. Mas aí eu me lembro do texto, foram palavras do próprio Jesus, capítulo 6, deste mesmo evangelho aqui, quando está escrito: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, elas são importantes, mas o que é que acontece? O reino de Deus e a sua justiça é mais importante. Está escrito que nós devemos nos esforçar por buscar o reino de Deus e a sua justiça, e das coisas materiais Ele cuida. É por isso, irmãos, que eu não me preocupo em pregar as coisas materiais, porque das coisas materiais Deus cuida. Sem eu falar uma só palavra de coisas materiais, eu estou acreditando, irmãos, que Deus atende ao necessitado, que Deus atende a nós, que Deus cuida de nós, que Deus providencia as coisas que nós precisamos. Eu não estou aqui, irmãos, dizendo para nós que descansemos e fiquemos em casa parados sem fazer nada e Deus vai cuidar de nós. Não é isso que eu estou falando. Dentro das nossas possibilidades, fazemos e fazemos. Agora, irmãos, quem faz com propriedade, sem nós nos preocuparmos ao ponto de vivermos ansiosos, preocupados com essas coisas aqui, que podem até nos afetar espiritualmente, irmãos, Deus, Ele cuida de nós. Ele cuida de nós. Eu disse para os irmãos um dia desses aqui, que lá em casa tem uma parte aberta atrás, e o pardal, ele é muito familiar, e ele entra dentro de casa. Os outros passarinhos não fazem isso, mas ele entra na igreja, ele entra em todo lugar. Quando ele encontra uma brechinha, ele vai e ele chega lá e pousa. Se a gente mexe com o pé, ele vai embora. E quando ele chegou na hora que a gente está comendo vez por outra, aí eu pego uma coisinha fininha assim e jogo. Quando eu jogo, ele vai embora. E me veio a mente: ora, por que ele não viu jogando a comida? Porque se espantou e foi embora. Ele devia aproveitar que tem comida prontinha para eles ali.
Aí veio na minha mente, não, ele já chegou aqui, e ele já se alimentou e foi embora. Ele não precisa que a gente, a não ser que você prenda um passarinho na gaiola, que não vai deixar ele morrer de fome. Tem que cuidar mesmo, dar comida para ele, mas ao solto, Deus já preparou a comida de cada um deles, irmão. Ele chegou lá, comeu, e eu achei que ele estava com fome, precisava que eu desse comida a ele. Aí ele disse, tchau, eu já comi, Deus já cuidou de mim. Irmãos, quanto mais valeis vós do que um passarinho, você tem mais valor. Agora se ocupe, busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça. É disso que nós precisamos. É disso que nós precisamos. Eu não acredito que você, que eu, estejamos aqui em busca das coisas materiais. Eu não acredito. Eu quero acreditar que você vem aqui dizer assim, Jesus, eu preciso mais de ti, eu quero mais de ti, eu tenho sede mais de ti. E se tem alguém aqui que veio pensando assim, saia nesta noite dizendo assim, eu sou querido de Deus, eu sou querida de Deus e eu não sabia. Porque pela sua palavra eu entendo agora que as minhas preocupações, elas não resolvem os meus problemas. Elas apenas acumulam, porque Deus, ele cuida de mim. A gente não canta, né? Deus cuida de mim na sombra das suas asas. Jesus, ele estava convicto da sua divindade. Ele estava debilitado. Quando a gente passa um dia de oração, e se a gente deixar para fazer uma pregação de 1 hora, tem que ser um camarada pentecostal do começo até o fim, para a gente ficar, eu mesmo. Porque se não for, irmãos, eu vou ficar agoniado. Termine logo que eu estou com fome. Não é? Termine logo que eu já estou com fome. Eu estou aqui desde cedo. Você chegou agora para pregar, mas eu estou aqui desde cedo. Irmão, me acabando de fome. Imagine 40 dias e 40 noites sem comer. Jesus dizia, homem, não pregue mais não, eu só estou na última. Aí chega um cabuloso daquele, um malfeitor, para lançar uma proposta, irmãos, para acabar com Jesus. Mas Jesus, irmãos, pacientemente, não se deixou levar pela proposta maligna para derrubar. E venceu. Jesus, ele, irmãos, estava convicto. Ele disse, não, eu não vim aqui para vencer essas coisas com a divindade, não, eu não vim aqui para isso. Eu estou certo, eu estou convicto de que eu não vim aqui para quebrar o meu trato com meu pai. Eu não vim. Ele estava quebrando, se ele assim fizesse, o trato, e era desobediência. E diz que ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Pense, se quiser saber de obediência, Jesus é a pessoa certa. A pessoa certa. Porque ele diz, está escrito que ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Isso aí, irmãos, é uma lição para mim. É uma lição para nós.
Se nós olharmos para Jesus, a coisa muda. Se nós olharmos para Jesus, irmãos, a coisa muda para a gente. Porque Jesus, Ele nos deixou o maior exemplo. E de obediência, principalmente. Irmãos, Jesus, Ele estava convicto da sua divindade. E Jesus estava cheio do Espírito Santo. Em terceiro lugar, irmãos, Jesus, Ele jejuou. Eu sei, irmãos, que quando chega nessa parte, existem algumas dificuldades que se enfrentam. Se enfrentou e se enfrenta. E hoje nós temos mais pessoas, porque também o número de crentes também aumentou bastante. Uns adquiriram problema estomacal por exagero. Depois que aceitou Jesus, achou que teria que viver jejuando à torta e à direita. Não é? Eu mesmo, irmãos, fui um deles. E eu orava e dizia: Jesus, manda alguém para me ensinar como devo jejuar. Não está na Bíblia, irmãos. A questão é que eu lia e passava por cima. E quando dobrava o meu joelho: Jesus, me ensina como devo jejuar. Manda alguém para pregar no púlpito sobre o jejum, como devo jejuar. E meus amados irmãos, até que Deus me respondesse pela sua palavra, eu fiz jejuns que me prejudicaram fisicamente. Eu trabalhava e eu, irmãos, não almoçava. Eu saía de casa com o meu almoço, mas na hora do almoço da empresa eu dava para o colega e ainda ia para um buraco na empresa orar, dobrar o joelho, jejuando e orando. Negócio de menino mesmo. Não, eu não estou dizendo que era de menino se eu fizesse aquilo com sabedoria, irmão. Estou dizendo que eu fazia como menino mesmo, sem sabedoria, como menino. Eu trabalhava, tinha que me alimentar, mas eu não me alimentava. Eu achava que estava fazendo muita coisa, e no fim de tudo, irmãos, eu adquiri um problema estomacal. Eu louvo a Deus porque eu aprendi com isso e oriento as pessoas a fazerem de forma correta. Mas assim como eu, tem muita gente, irmãos, na igreja que vivem essa situação, adquiriram enfermidades. Então nós lutamos hoje para passar um dia de jejum. Quem quiser ignorar, que ignore. Mas só quem sabe o que vive somos nós, irmãos. Tem irmãos que chegam para mim e dizem: pastor, eu não posso passar tantas horas sem me alimentar. Meu querido, vá almoçar e volta. E os irmãos vão e voltam. Agora, o irmão não pode fazer mais do que aquilo. Mas, irmãos, a Bíblia, ela não dá um tempo para se fazer o jejum. Jesus orou 40 dias e 40 noites. Isso não quer dizer que eu deva fazer isso. Eu não me lembro se foi que li ou se foi que eu ouvi de um homem que tomou a decisão, porque está escrito que aquele que está em Cristo farão obras maiores do que a que Jesus fez. Ele disse: e eu quero jejuar 41 dias. Irmão, é desafiando. E ele fez isso, irmãos, e quase morre. Jesus não morreu, né? Mas ele quase morria. E tomando líquido diariamente, pouco de líquido diariamente. Porque, irmãos, o nosso corpo, ele necessita de água constantemente. Nós somos alimentados, nosso corpo, propriamente dito, alimentado por água. Nós precisamos ter muito cuidado. Por essa razão, nós devemos nos preparar para nos consagrar a Deus. Que a nossa consagração, quando ela for feita, seja feita com sabedoria. Eu achava que jejuar era massacrar o meu corpo, era bater em mim, era me castigar. Toma, me castiga, cara, não tem precisa de castigo. Mas, irmão, não é isso não. Verdade. Quem fazia isso eram os profetas de Baal e de Asera, irmão. Não era. Se lapiar
brigaram, se cortaram para ter uma resposta de Baal, e Baal dava a resposta para ele. O Baal nem ouvia nada. E o sangue correndo e resposta não chegava. Não é isso que Deus quer. A Bíblia diz, irmãos, que coração contrito, coração quebrantado e contrito é diferente. É algo preparatório. Como por exemplo, eu quero jejuar amanhã. O que é que eu faço? Me preparo hoje. Me preparo hoje. E já começo, irmãos, orando a Deus quando for chegar em casa, meu Senhor Jesus. Amanhã eu quero passar meio-dia me consagrando ao Senhor. Mas eu vou trabalhar. Então, se eu vou trabalhar, eu preciso ter cuidado. Eu conheci pessoas e eu mesmo. Quantas vezes eu estava jejuando irregular e era tentado e não suportava a tentação. O camarada chegava para me desafiar, é um novo crente, e eu também desafiava ele. E por esses dias um irmão disse para mim: eu quero que o senhor me ensine como é que eu devo jejuar, porque eu estava jejuando, e às vezes que eu estava jejuando na empresa, fui desafiado. E teve uma hora que eu disse: se você falar de novo, eu dou um murro e o seu olho entra. Ele disse: eu perdi meu jejum. Porque primeiro, irmão, não se faz jejum. Pois ele disse que eu dou um murro que eu faço o seu olho entrar no tudo, né? E o camarada regalou o olho para ele assim, e viu ele um moço marrudo assim, aí disse: se ele der um murro em mim mesmo, ele afunda para o olho mesmo. Graças a Deus. Imagine se ele fosse enfrentá-lo, né, irmão? Então, a gente precisa ter cuidado. Amanhã é sábado, não vai trabalhar. Venha para cá para a consagração dos jovens. Eu vou passar essa manhã lá, eu não quero nem saber de nada, eu vou dobrar meu joelho, fico lá atrás orando a Deus. Você não está na empresa, ninguém está abusando de você. Só se tiver um Pentecoste aqui é que você vai orar e vai ouvir os irmãos se alegrando. Abre a Bíblia, ora com a Bíblia. Quando terminar, agradece a Deus, vai para casa e graças a Deus que eu passei uma manhã na presença de Deus. Se acorda de manhã, ou se não se acorda pela madrugada também, que é propósito, não é propósito. Então, vai deitar, ora a Deus: Senhor, está aqui a minha vida, e diz, e conta, e vai descansar. Não começa a partir dali, porque jejuar dormindo é bom demais, irmão. Não é? Vou jejuar dormindo, pronto. Então, mais ora. Se acorda de madrugada, ora a Deus novamente. Quando for de manhãzinha, se levanta. A Bíblia diz que lave o rosto, mas se puder tomar um banho, toma um banho. Olha, irmão, tudo bem feito. Tudo bem feito. Toma um banho. Pronto, é hoje. Eu vou ficar em casa. Minha esposa, você permite eu jejuar? Permite, não vou nem abusar você, não vou nem chegar lá, eu só vou lhe atender quando você disser: estou pronto, prepare a comida. Mas nesse período não me chame, não fale comigo, e eu estou aqui me consagrando a Deus. Pronto. A esposa deixa ele quietinho. Se tiver filho, o filho: papai, meu filho vem aqui, papai está ocupado. Pronto. Não deixa nem o filho ir lá. Combinou, vai, pronto. Fica lá orando e meditando. Olha, consagração e jejum não se pode fazer sem oração. Aí eu vou, como eu ia para a empresa, de manhã já dizia: Jesus, eu já comecei o meu jejum de 0 horas. Dormia jejuando e me acordava e ia para o trabalho errado. E quando terminava eu estava acabado mesmo, e só dava para sonhar coisa com coisa. Fraco, cérebro fraco, tudo fraco. Mas foi assim que eu aprendi, e graças a Deus que não morri, Deus me deu graça. E se alguém precisa de orientação, eu estou pronto a orientar direitinho como fazer, não é?
O que eu tenho para lucrar é a minha vida com Deus mesmo. O que eu tenho para lucrar é isso, e ajudar os irmãos. Então, meus amados irmãos, Jesus, ele jejuou. O jejum é para uma necessidade maior. Não é qualquer coisa que se tem, que se precisa, que se jejua. Como, por exemplo, eu vou dar aqui um exemplo. Eu tenho uma coisa da minha vida espiritual que é forte e eu não posso resolver com a minha própria capacidade. Eu tenho que fazer o quê? É uma coisa que me deixa manquejando constantemente. Me deixa sentindo dificuldade de caminhar firmemente em Jesus. Eu tenho dificuldade. Eu não sinto a presença de Deus mais. Eu vivo uma vida que não consigo ser vitorioso. Não consigo ter uma vida autêntica. E eu estou sentindo isso. Mas eu não posso resolver com a minha própria capacidade. Então eu vou para quem tem capacidade. Deus está aqui, olha, a minha vida está assim. Está assim, está assim. Então eu quero que isso seja restabelecido na minha vida. Aí a gente vai exigir que Deus restitua? Não, porque não foi Deus quem tirou, fui eu quem perdi. Então eu vou buscar. Porque tem aquela música, restitui, restitui. A gente canta que é bonito, irmão, mas tem muita música que a gente não entende o porquê se faz aquilo. Não sei se é a experiência da pessoa que está dizendo, restitui, tu tomaste. Deus não toma nada de ninguém, irmão. A gente é quem entrega de graça. Até a gente todinho, foi nós que nos perdemos. Não foi nem o diabo que tomou, nem foi Deus que deu. Foi a gente que se jogou no pecado. Aí restitui. Como é? A gente quer que Deus, irmão, seja nosso empregado. A gente erra e diz, restitui, restitui. E Deus diz, e eu tomei nada de você, rapaz? Me busque que eu dou. Agora eu não tomei nada de você. Então, meus amados irmãos, e não se jejua para comprar Deus. Deus não é comprado por oração nem por jejum de ninguém. Não, Deus nunca foi empregado de ninguém. Se ele desceu por vontade própria e por amor a nós. Mas por direito, não. Quem necessitou e sempre necessita de Deus sou eu. E não Deus necessita de mim. E nós queremos, irmãos, hoje são muitos hinos. Parece que as pessoas acabaram, não tem mais. Você vê os hinos que se fazem mais sucesso hoje, pode ver. Os melhores cantores que se tem, você pode ver que as músicas mais bonitas são repetidas hoje. Pode ver, o repertório é das músicas mais antigas. Das mais antigas. Acabou. Aí as que vêm hoje é só para ficar enganando. Enganando, e a gente fica enganado mesmo. Porque tem músicas que se cantam que a gente não entende mais nada. É somente exigindo de Deus e pronto. Mas jejum e oração não compra Deus. Deus não é menino e nem é enganado por nada. Quando eu oro, é porque eu preciso de conversar com Deus, de dizer para Deus os meus sentimentos. Quando eu jejum também, eu jejum para estar mais sensível ao que Deus queira fazer na minha vida. Porque Deus quer fazer comigo as coisas e Ele não faz porque o meu coração está incrédulo. Eu não acredito, eu não confio, eu não busco. Agora, quando eu jejum de verdade, eu fico flexível. Aí Deus chega, aí Deus me atende. Deus diz, agora eu vou atender você, porque você está acessível a mim. Você está sensível a mim. Agora eu lhe ouço, agora eu lhe atendo. Porque eu sei que você precisa, mas reivindicar direitos? Não. Primeiro se aproxime. Foi o que Tiago disse. Achegai-vos a Deus. Primeiro eu vou. E depois Deus se chegará a vós. Mas sou eu que devo ir. Porque eu preciso. Eu sou criatura. Ele é criador. Então
Então, quando eu jejum, eu estou mais sensível a Deus. Se eu estou mais sensível a Deus, agora eu posso receber de Deus o que eu preciso. Então eu recebo força, eu recebo graça, eu recebo fortaleza de Deus para a minha vida, porque eu estou mais acessível a Deus e fico mais sensível a Ele. E em quarto lugar, para nós concluirmos, fiquem em pé, queridos. Em quarto lugar, Jesus, meus amados irmãos, Ele venceu a tentação, porque Jesus, Ele vivia pela a palavra de Deus e a ditava. Então Jesus não venceu com outra coisa, a não ser, em quarto lugar, pela a palavra de Deus. Está escrito, meus amados irmãos, a palavra de Deus, ela é uma das armas mais poderosas que nós temos para vencer as nossas batalhas. As nossas batalhas não são vencidas pelo que nós queremos. Como por exemplo, eu quero receber abraços, eu quero receber sorrisos, eu quero que alguém me favoreça somente. Quando sou desfavorecido, eu não me sinto bem. Mas, meus amados irmãos, se eu tenho a palavra de Deus, ela muda todos esses meus conceitos. Ela muda tudo. É ela que me ensina como eu devo me achegar a Deus. Ela me ensina como devo viver uma vida cheia do Espírito Santo. Ela me ensina como eu devo ter convicção da minha salvação. Como por exemplo, se o inimigo chegasse: se você é salvo, se você é salvo, coisa nenhuma, Jesus, Ele me salvou, porque está escrito na sua santa palavra, e mencionado. Porque é a palavra de Deus quem diz, irmão. Não é conversa de mirochinha, não. É a palavra de Deus quem nos diz que pela graça de Deus sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, mas é um dom de Deus. Foi Deus que nos deu. Então que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, irmãos, a estarmos fortalecidos na pessoa bendita de Jesus, para vencermos todas as lutas, todas as guerras que vierem sobre nós, no nome de Jesus.